Fala galera, meu nome é Felipe Persigo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma altcoin que ela é muito conhecida pelas suas propriedades de privacidade. Exatamente, estou falando sobre a Monero e no vídeo eu quero te contar um pouco sobre a história da Monero, para que ela serve, se ela de fato é uma boa criptomoeda para ser investida e se eu invisto em Monero. Então fica até o final do vídeo para que você entenda e também aprenda a investir nessa criptomoeda. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, já aproveita, se inscreve no canal, se estiver curtindo o vídeo, deixa o like no decorrer do vídeo, mas vamos ao que interessa, vamos dar uma olhada sobre a Monero. Monero, então, é uma criptomoeda que tem como princípio da base dela a privacidade. Ela tem uma legião de fãs que defende que o real propósito das criptomoedas é garantir o anonimato financeiro de todos os usuários. Ainda mais que em tempos as transações são cada vez mais rastreáveis, seja ela nas criptomoedas ou seja elas no mercado fiat, vamos assim dizer. Seja por companhias, seja por algoritmos de anúncios ou até pelo próprio governo, o projeto da Monero ela quer entregar para os usuários uma moeda impossível de ser rastreada e que garanta total liberdade e privacidade dos usuários. Então, eles costumam dizer que a Monero é o Esperanto para a moeda. Mas vamos dar uma olhadinha na história da Monero, como que ela surgiu e quem está por detrás dela. A Monero então foi lançada em 2014 com um fork do Bytecoin. Não é Bitcoin, é Byte, BY, ok? BCN, que é uma criptomoeda então que existia. A Bytecoin ela foi lançada em 2012 e ela foi a primeira criptomoeda a ser lançada pensando no anonimato 100% dos usuários. Mas acabou que ela não prosperou, não acabou pegando no gosto aí da galera e ela nunca conseguiu então ser de fato uma grande criptomoeda. Para você ter uma ideia, o preço máximo que ela chegou a atingir foi de 3 centavos, ao contrário da Monero, que acabou atingindo patamares muito maiores, e hoje então a Bytecoin é uma moeda pouco utilizada. A Bytecoin ela foi a primeira criptomoeda a usar o protocolo CryptoNote. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse protocolo, perfeito? Mas a Monero, então, ela também utiliza esse protocolo chamado CryptoNote para a privacidade de todo o ecossistema. Quem são os desenvolvedores da Monero? Quem está por detrás dessa cripto? A equipe principal da Monero ela é composta por 7 desenvolvedores e dessas 7 pessoas, 5 decidiram permanecer anônimas até hoje. Só 2 que decidiram então mostrar a identidade, dar a cara a tapa, vamos assim dizer, que é o Ricardo Spaghini e o David Latpil. Tá? Depois o editor vai colocar uma foto deles aqui para vocês terem uma ideia de quem são eles. E também existem alguns rumores por aí que o Satoshi Nakamoto participou da criação da Monero e do desenvolvimento. Se isso é verdade, a gente não sabe, mas tem alguns indícios que mostram que provavelmente ele teve um pezinho ali por detrás dessa criação da Monero e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre algumas características técnicas da Monero. A Monero, então, ela tem como código XMR, ela é minerada através de um protocolo chamado Proof of Work. Diferente do Bitcoin, ela utiliza um protocolo chamado RandomX. Tá? O que é o RandomX? Ele é conhecido por ser mais acessível que o SHA-256, que é o protocolo que roda o blockchain do Bitcoin. Então, qual que é a principal diferença? O RandomX ele é mais acessível à mineração. Então, em prol da descentralização de fato, o RandomX ele penaliza pessoas que mineram por GPUs, que são placas de vídeo, e também por ASICs, que são aquelas máquinas específicas de mineração de Bitcoin. E por que ele faz isso? Para impedir que um grande número de pessoas ou companhias, governos, comprassem muitas máquinas e centralizassem o poder de mineração em um único, vamos dizer, em uma única entidade, né? Então o hash power não fica concentrado. Diferente do Bitcoin, a Monero ela não tem uma oferta máxima e a sua taxa de mineração ela deve cair ao longo do tempo. Então cada vez que o tempo passe, as taxas vão ficando menores. Até maio de 2022, só para você ter uma ideia, devem ser mineradas 18 milhões de moneros. E depois disso, a produção da moeda ela vai acabar caindo. Então, vai ter cada vez menos aí em circulação. Hoje a Monero ela tem, para você ter uma ideia, 17 milhões de moedas em circulação, tendo atingido a máxima histórica lá em 2017
a 495 dólares. A Monero ela tem subido o seu preço, mas ainda está um pouco longe ali da máxima histórica agora em 2021. O tamanho do bloco é ilimitado, sendo mais facilmente escalável do que o Bitcoin, que hoje tem um bloco de no máximo 1 mega. Eu sei que está um pouco técnico, mas fica tranquilo que você já vai entender se eu investiria ou se eu não investiria em Monero e se de fato ela é uma boa criptomoeda ou não é. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o CryptoNote, que é o protocolo que permite você ser 100% anônimo nesse ecossistema. Então o CryptoNote é um protocolo que permite executar transações anônimas no blockchain e com ele, a posse de cada token continua sendo registrada no blockchain, mas a leitura ela não é pública e ninguém pode rastrear os agentes exteriores, tá? Sem entrar em muito detalhe técnico aqui, esse protocolo ele basicamente mistura várias transações ao mesmo tempo dentro do bloco. Então, dentro do mesmo bloco ele mistura essas transações, tornando impossível identificar o remetente, o valor destinatário de cada transferência. Então, por exemplo, hoje no Bitcoin, quando você manda um Bitcoin, você consegue saber a carteira que enviou, a carteira que recebeu e a quantidade exata, certo? No Monero não é assim, você não consegue identificar exatamente quem mandou e quem recebeu. Então, as tecnologias que são usadas na Monero, elas são chamadas de assinaturas em anel, ou ring signature, tá? Em inglês, assinaturas de anel. E o que é esse ring signature? Ele basicamente esconde o remetente, criando assinaturas únicas para cada transação. E aí existe o Ring Confidential Transactions, ou Ring CT, tá? Que esconde a quantidade de transação. E existe o Stealth Address, que esconde o destinatário, criando então uma assinatura única para receber cada transferência. Então, essas assinaturas de anéis, elas escondem o remetente, a quantidade e o destinatário. Então, além de toda a identidade do blockchain estar oculta, o CryptoNote também esconde o endereço de IP, usando a tecnologia do Tor. Para quem não sabe o que é Tor, é aquele browser, né, aquele navegador utilizado para você poder navegar em qualquer lugar do mundo, e o seu IP ele é jogado em vários lugares ao redor do mundo, então nunca conseguem triangular onde você está exatamente. Então ele usa essa tecnologia para você poder transacionar dentro do blockchain da Monero sem que ninguém saiba o IP que você tem. Caso você não saiba, toda transação que você faz de Bitcoin fica registrado o seu IP nos blocos, então aquela história de que o Bitcoin é 100% anônimo, ela não é verdade, tá? Porque você consegue saber quem manda, ou melhor, a carteira que manda, a quantidade, quem recebe e o IP desse bloco. Então, só para você ter uma ideia. Vamos dar uma olhadinha então na proposta da Monero, já para a gente entender se vale a pena ou se não vale a pena investir nela. Então, como eu já mencionei várias vezes, e já deve ter ficado claro para você, a proposta da Monero é se tornar um meio de pagamento, literalmente, de reserva de valor que não seja rastreável e que garanta 100% do anonimato e da privacidade do usuário. Então, eles prezam muito para isso. Essa proposta ela vem porque existem certos problemas que a equipe de desenvolvedores encontrou no Bitcoin. Apesar do Bitcoin ser privado, ou seja, ele conseguir manter assim, uma certa privacidade, ele é extremamente transparente. E o que quer dizer isso? Todas as transações de todas as carteiras elas são públicas, então todo mundo consegue entrar lá em um explorador de bloco e dar uma olhada quem que está mandando, quem que está recebendo. Lembrando que você não sabe o nome, né? Mas você sabe o endereço. E todas as moedas que são transacionadas, todos os bitcoins transacionados, carregam um histórico. Então, o Bitcoin que você recebeu, por exemplo, de uma corretora, toda aquela transação anterior, ela tem um histórico. Então, pode ser que muitas vezes você receba um Bitcoin de alguém ou de alguma coisa e você vai carregar todo o histórico daquela moeda, seja um histórico bom ou um histórico ruim. Imagine que aquela moeda poderia ter sido usada antes por, sei lá, tráfico de drogas e está manchada aquela moeda. Você consegue rastrear isso com todas as transações passadas, tá? Mas fica tranquilo que isso é muito incomum, mas é um fator que os desenvolvedores encontraram, então, que eles queriam resolver isso, perfeito? Então, além da total privacidade da Monero, que traz esse mecanismo, eles trouxeram também um mecanismo de mineração mais acessível às pessoas, diferente do SHA-256 do Bitcoin. O RandomX, então, ele pode ser compatível com outras máquinas, com processadores mais simples, e isso ajuda a aumentar a descentralização do ecossistema. Porque se mais pessoas estão validando essas transações dentro do blockchain da Monero através do RandomX, e
cada pessoa com um simples computador em casa poderia fazer isso. Isso aumenta a descentralização, porque não exige um grande custo de mineração, não exige uma grande capacidade, perfeito? Competidores da Monero são muito poucos, tem a MobileCoin que não funcionou muito bem, nós temos aí também a Bytecoin que também não vingou. A Monero hoje é, para mim, a melhor no quesito de anonimato. Felipe, você investe em Monero? Sim, cara, eu invisto em Monero, eu gosto do projeto, eu acho que é um baita projeto. Sei que tem muita gente que fala, pô, mas Monero pode ser usado para o crime, Monero isso, Monero aquilo, mas se você parar para pensar, os criminosos eles usam qualquer coisa, tá? Então, assim, pode ser usado? Pode. É usado? Não sei, também não faz muito sentido saber, tá bom? Mas a questão é que sim, eu invisto. Hoje é a minha quarta maior posição na carteira, eu gosto muito do projeto. Meu preço médio de Monero está na casa dos $20, para vocês terem uma ideia. Hoje já passou muito mais dos $100, mas enfim, é um bom projeto. Eu de vocês daria uma olhada nesse projeto para começar a comprar um pouco. Você consegue encontrar ela na Binance, na Kraken, Bitfinex. A Monero é uma moeda bem conhecida, então você vai conseguir encontrar em várias corretoras. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo se você compra Monero, se você compraria. E também não esqueça de deixar o like se você curtiu o vídeo para que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. E se você está até aqui, até agora, não esquece de clicar nos cards que vão aparecer aqui do lado para você curtir um outro vídeo sobre uma outra altcoin e a gente se vê num próximo vídeo.